Boa noite, me aprontando para mais uma live. Essa série de lives, bate-papo saudável e informação, que já faz um período bastante grande aqui que está no ar, desde a primeira foi em 18 de junho. Então, desde 18 de junho já foram várias lives, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hoje é a 14ª, olha que interessante, e eu estou muito feliz com isso, a 14ª live, uma série bastante interessante, e hoje em especial, a primeira a entrar é a própria entrevistada, a Aurora. Muito boa noite, e vamos aguardando que mais pessoas entrem, é um bate-papo muito interessante hoje. Dona Sônia, muito boa noite. Oi, Aurora. Muito obrigado a quem já entrou, quem já acessou o canal do Instagram. Amore. Aniversariante do dia, que é a Adriana. Acabou de entrar. Parabéns. E vamos lá. Vamos aguardar a Gisela, ela já acessou. Eu só preciso que ela solicite aqui a entrada. Tá? E eu vou fazer diferente. Aí eu vou chamá-la. Mas antes deixa eu apresentar a Gisela Menegusti. Ela é física, ela é uma especialista em física médica e radioterapia. Ela é MBA em administração hospitalar. Ela é coordenadora atualmente da equipe de físicos dos setores de radioterapia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Deixa eu ver se eu a chamo. Vamos lá. Acessa a partir disso. Boa noite, Gisela. Boa noite. Você Tudo bem? tá ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem, estou te vendo tranquilo também, bem. Eu estava só fazendo as devidas apresentações, mas são muitas linhas para se ler da sua apresentação. Eu tinha te falado antes, né? É verdade. Então, vamos lá. Gisela, muito obrigado por ter concordado. Eu sei de todo o processo aí, desde que eu te convidei aí até esse momento aqui, foi muito legal, né? Eu não escondi de você, eu estava numa torcida o tempo todo, porque eu falei assim, não, ela vai aceitar, ela vai aceitar, ela vai... até que deu certo, né? Então, muito obrigado. E você sabe, né? As pessoas que já estão entrando, elas não sabem, né? Mas eu conto que para mim é um orgulho muito grande de entrevistar, porque nós somos muito amigos, mas eu vou usar aquela expressão, colegas de turma. Nós somos formados juntos aí, e eu não vou contar para o pessoal quanto tempo, não, né, que nós temos de formado, mas são mais de 30 anos, né? E eu me lembro, Gisela, era um negócio tão legal, porque eu me lembro no período já da faculdade, como você já tinha essa inclinação tão forte para a área que você seguiu. Né? A impressão que eu tenho assim, você nunca teve dúvidas do que você faria, né? Não, não. Bom, boa noite, né? É um prazer realmente estar aqui. Desculpa qualquer gafe aí, porque realmente é a primeira vez que eu dou uma entrevista assim pelo Instagram. Mas é verdade, Cássio. Eu estava até aqui passando assim um filminho na minha cabeça que quando eu fui prestar o vestibular e eu falei para o meu pai que eu ia fazer física, ele falou assim, filha, no Brasil, físico,
você vai passar fome. Não tem área, não tem lugar para você trabalhar, é muito difícil, não tem incentivo à pesquisa. No máximo, você vai conseguir ser professora e com muita dificuldade, enfim. E eu tinha isso assim, na minha cabeça desde o segundo grau, porque eu era apaixonada pelo meu professor de física. E ele, na realidade, me apresentou a essa área da física. Foi quando eu comecei a É mesmo? ver que tinham várias áreas, que não era só a parte de licenciatura, tinha também a parte de física nuclear, a física médica, e isso me chamou bastante atenção. E eu fui procurar saber o que fazia o físico médico, o que era essa área, né? E realmente me apaixonei. E aí fui fazer a faculdade, quando a gente se encontrou lá no Mackenzie, e não sei se pode contar essas particularidades, mas eu vou contar. A que você quiser, à vontade. Eu me lembro que cada um foi para uma área, né, dentro da classe, gostava de uma área da física, e eu consegui um estágio, uma visita no hospital para saber o que o físico médico Não, fazia. você E aí vai contar isso. eu precisava levar 3 pessoas. Então, nessa hora, não basta ser colega, tem que ser amigo mesmo, né? E tem gente que nem Tá. passa na porta do hospital, foi comigo. E você foi um deles. E aí ninguém queria saber da área de física médica, mas foram para me dar força, para conhecer, e foi muito legal, né? Assim, foi bem interessante. E daí por diante, eu acho que nunca mais eu saí dessa área, acho que é uma área do coração, é uma área que eu gosto muito. Eu tenho, acho que eu sou uma pessoa felizarda nesse sentido, porque eu realmente consegui entrar na área que eu quis, que eu gosto, sei lá, cheguei até aqui e acho que ainda tenho muito ainda pela frente, né? É uma área interessante no aspecto tecnológico, porque ela evoluiu bastante nesses anos, e aí estamos aí, né? Tá bom. Gisela, você foi muito boazinha agora, porque quando você começou a falar dessa história, eu falei, não, ela vai lembrar da história, e aí eu vou contar que não tem problema. Falhou no Já que, centro cirúrgico? Não falhou. Gisela, eu falei assim, não, ela vai contar isso, gente, mas não tem problema. Que foi uma situação muito curiosa e foi engraçado, porque eu realmente fui com você num centro cirúrgico, eu me lembro, não vou lembrar evidentemente o nome, mas era uma senhora japonesa, que ela ia fazer, ela tinha um câncer, acho que no colo do útero, Isso. e aí ela tinha que implantar a carga radioativa lá, isso nos meus termos aqui, depois você me corrija, tá? O que eu falar de bobagem. E eu me lembro que assim, nossa, eu fui todo empolgado para assistir. Entramos no centro cirúrgico, imagina, quando aquilo começou, eu falei, eu vou desmaiar nesse negócio. E eu não aguentei, eu tive que sair, e eu tentei entrar ali, acho que eu entrei e saí daquela sala de cirurgia umas 3 vezes tentando, mas não dá. Até hoje eu não posso com esse tipo de lugar porque eu passo mal. Né? Realmente não poderia ter seguido. Mas, enfim, agora todos já sabem aí dessa proeza. Mas Gisela, até hoje eu lembro disso. Pelo menos fora do centro cirúrgico tinha lá umas bolachinhas bem gostosas, tá? Tinha. Que foi o que me salvou. Gisela, então vamos lá. Quando a gente fala dessa tua área, ela está associada, salvo engano meu, ao câncer, não sei se só, mas ao câncer, né? E isso sempre assusta as pessoas. Então eu queria começar te perguntando, aquele assim, ó, o que é radioterapia e em que situações é que ela é aplicada? Então, a radioterapia é o tratamento, né, que utiliza a radiação ionizante para destruir, né, os tumores, né, ou impedir que eles cresçam. Né? Então, é basicamente isso. Então, como que a gente entrega essa dose de radiação,
nessas áreas onde tem o tumor, onde tem essas células, é que é o grande, assim, o coração da radioterapia. Então, a gente tem envolvido equipamentos, né, para liberar essa radiação, ou fontes radioativas. Então, no caso lá do centro cirúrgico, era uma área da radioterapia, uma modalidade que chama braquiterapia. Você coloca a fonte lá onde tem o tumor, no caso, no colo do útero, né? Então, é um procedimento que você faz, introduz lá uns catéteres, uns aplicadores, e a fonte vai dentro desses aplicadores, dentro da paciente. Ou você tem esses equipamentos, né, que geram a radiação, normalmente de alta energia, o raio-x, e a gente direciona esse feixe de radiação para essas áreas que precisam ser tratadas, né, onde tem esses tumores. Então, você me interrompe aí, vai perguntando. Não, não. Fique à vontade, Gisela. Perdão, pode falar. Tudo isso acontece em etapas, né? Então, vai ser assim, quando o paciente ele passa numa consulta e é indicado a radioterapia para ele, ele vai passar por vários processos, e aí a gente pode ir falando um pouquinho de cada fase desses processos, né? Porque a radioterapia não se faz sozinho, né? Você não precisa, não é só os equipamentos, não são só os equipamentos, mas são as pessoas também que trabalham, né? É uma equipe muito grande, uma equipe multidisciplinar, que a gente chama. Então, tem o médico, o físico, a enfermagem, toda uma equipe de suporte, como psicólogo, nutricionista, odontologista, e aí vai. Ainda o suporte técnico, né, a parte de engenharia do hospital, para manter esses equipamentos. E toda a parte dosimetristas e tecnólogos, que são os operadores desses equipamentos. E eu falo que vai até a limpeza. Todo mundo tem que fazer a sua parte, senão o tratamento não sai adequado. Agora, Gisela, tem gente que confunde radioterapia e quimioterapia? São diferentes, né? A radioterapia, como eu falei, é o tratamento com a radiação. A quimioterapia, ela já é um tratamento que atua em todo o organismo, né? São medicamentos que o paciente toma. Então, a radioterapia, ela é mais localizada. E a quimioterapia, vamos dizer, é mais sistêmica, né? Passa por todo o organismo. Basicamente, a gente tem, assim, as 3 modalidades, né? A radioterapia, a quimioterapia e a cirurgia. Todos com o intuito de buscar a cura, né, do câncer. Então, assim, quem decide se o paciente vai por um processo por uma cirurgia, ou vai para quimioterapia, ou vai para radioterapia, é o médico que decide isso. Isso, é uma equipe multidisciplinar. Normalmente, nos hospitais, assim, na área oncológica, você tem reuniões com esses 3, né, dessas 3 modalidades, com o radioterapeuta, o oncologista e o cirurgião, e eles decidem qual vai ser a melhor estratégia para aquele paciente, para aquele tipo de tumor. A gente sabe que já tem protocolos estabelecidos, né, do que vai ser feito primeiro, ou depois, ou ao mesmo tempo. Eu digo assim, faz a cirurgia, depois a quimioterapia, e a radioterapia, ou faz só a radioterapia, não precisa fazer a cirurgia. Então, para cada caso, tem uma indicação específica. Tá. Então, tem a ver ou não tem a ver com a gravidade do tumor? Entre aspas, vamos lá, casos mais leves, quimioterapia, casos graves, radioterapia e, em último caso, cirurgia. Tem a ver com isso, Gisela? Muito diverso, né? O meu marido é radio-oncologista, né? Ele é radioterapeuta. E ele diz assim, que câncer é sempre grave. Não tem caso que é sempre grave. É uma doença grave, né? E tem essas formas de serem tratadas. Por isso que, acho que até tinha uma pergunta aqui sua, assim, se as pessoas se assustam muito, né, quando falam em radioterapia,
se identifica com, né, um caso grave, alguma coisa assim, mas assim, as estatísticas, né, os números mostram muito promissores, né? Assim, se a gente for pensar que eu fiz uma colinha, sim, em adultos, 66% dos tumores, eles são curáveis, né? Então, assim, é uma boa estatística, não dá para, né, assim, falar, não, nossa, eu recebi o diagnóstico, vou morrer, né? Tem que ter um pouquinho de paciência para entender em que estágio que está, o que vai ser oferecido para esse tratamento. Tanto que eu coloquei o título aqui, né? Nós concordamos aqui, o título eu coloquei assim, radioterapia, condenação ou libertação? Porque a ideia, se o médico chega para mim e fala assim, então o senhor vai ter que fazer um tratamento com radioterapia, eu vou ter essa reação, né? Tipo, nossa, acabou, é o fim para mim. Não é verdade, né, Gisela? Não é verdade, não. É um mito, né? Vamos dizer assim. A maioria dos tratamentos, ela é com intenção curativa, né? Então, assim, na radioterapia eles dividem assim. Então, gente, eu não sou médica, né? Mas sou casada. Vamos lá. Então, assim, ou você vai fazer o tratamento com intenção curativa ou vai ser paliativo. Mesmo quando ele não tem a intenção curativa, paliativa, vai tirar um sintoma e vai melhorar muito a qualidade de vida daquela pessoa. Então, a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Agora, lógico que tudo melhora, a estatística melhora, né? Os números melhoram quando tudo vamos dizer assim, com antecedência, né? Com precocidade. Então, as chances aumentam bastante. Entendi. Bom, Gisela, conta um pouquinho da parte técnica aí, né, que possa ajudar as pessoas a compreenderem um pouco melhor isso, né? De uma forma que a gente entenda e, ao mesmo tempo, esclareça, para a gente compreender a radioterapia. Então, como eu falei, quando o paciente, então, recebe lá, passa na primeira consulta e recebe a notícia que ele vai para o tratamento, então vão começar a acontecer vários processos. O primeiro processo, após a consulta, é o que a gente chama de simulação do tratamento. Então, o paciente ele vai ser orientado aí para normalmente um equipamento de raio-x ou um CT, né, um tomógrafo, onde ele vai se deitar, se posicionar, e a gente vai usar acessórios, experimentar acessórios nele para a região que ele vai tratar. Então, vamos pensar assim, se o paciente vai tratar um tumor na cabeça, então ele vai usar uma máscara termoplástica que vai imobilizá-lo durante o tratamento. É nesse simulador, nessa hora da simulação, que a gente vai determinar como que ele vai ficar deitado, a máscara que ele vai usar, se tem mais algum acessório necessário, vai fazer a tomografia. E essa tomografia é o que a gente vai usar para o planejamento do tratamento. Então, ele fez uma simulação do tratamento, ele vira para a gente agora um paciente virtual em softwares que a gente tem. Ele vai embora para casa, espera lá a gente terminar, então, esse planejamento, e aí o físico, junto com o médico, vai determinar essa entrega da dose de radiação, como é que ela vai ser, se vai pegar alguma estrutura que não está doente ou está, e a gente vai terminar esse planejamento, e aí, então, está determinado que ele pode começar a fazer o tratamento. Então, essas indicações, como eu falei, tem protocolos. Normalmente, leva de 2 a 7 semanas o tratamento de radioterapia. Então, ele vai lá todos os dias, vai usar aquela máscara ou aquele imobilizador que ele fez na simulação, vai deitar do mesmo jeito, só que agora na máquina de tratamento.
Quem vai operar essa máquina são os tecnólogos, a gente tem que fazer várias checagens para estar tudo certinho realmente, e aí o tratamento se inicia, todos os dias da mesma forma, até o final da dose prescrita. Então, Entendi. envolve bastante trabalho nessa parte. Talvez o paciente não perceba, porque lembra, depois da simulação, ele está lá em casa aguardando, né, a data para ele começar realmente receber, né, a dose de radiação. Então, nesse período, tem um trabalho bem extenso, bem, às vezes até estressante, para toda a equipe envolvida. Né? Entendi. Gisela, você tem contato com o paciente? Então, a gente tem contato com o paciente nessa hora da simulação, depois, no primeiro dia de tratamento, né? E às vezes no final do tratamento também. Eu digo isso porque eu tenho o prazer de estar numa instituição que se preocupa bastante com a humanização do tratamento, e às vezes ele tem a opção de, por exemplo, simbolizar esse término do tratamento tocando um sino. Então, a gente vai acompanha, toda a equipe vai e acompanha, né? Então, um marco para o paciente, um marco para a gente também. Então, a gente tem esses momentos, né, de convívio, né, com o paciente. E como são muitos dias, Cássio, a gente acaba encontrando com ele ali toda vez na sala de espera, alguma coisa assim, e a gente acaba, alguns pacientes marcam a gente, né, que eles acabam contando da vida, eles viram meio assim, meio a casa deles, né, porque é diferente de ir num hospital ou num laboratório, fazer um exame e ir embora. Lá amanhã ele vai voltar, depois de amanhã ele vai voltar, e assim a gente vai acompanhando essa evolução. Entendi. Agora, mesmo que seja um trabalho, eu vou chamar assim de bastidor, né? Você está lá nos bastidores do processo, mas tem esse contato aí. Como é que você percebe, aí saindo um pouco da parte técnica, né? Como é que você percebe o estado emocional do paciente que vai se submeter a esse tipo de terapia, Gisela? Afinal de contas, ele é um paciente com câncer, ele não deve estar lá muito feliz com a situação, né? Como é que você sente essa parte emocional? Eles ficam bastante apreensivos, porque para eles é tudo novidade. Lembra naquele dia que ele foi lá na simulação, ele foi num equipamento que não é igual ao equipamento que ele vai tratar, né? E a gente usa ele para preparar para esse tratamento. Então, eles ficam um pouco apreensivos, a gente tenta conversar, dizer que tá tudo bem, ele vai entrar naquela sala, mas a gente está sempre vendo, ele pode falar com a gente, tem comunicador, né, lá dentro da sala, pode falar, e tenta realmente tranquilizá-lo. Se realmente ele está muito ansioso, assim, então a gente tem sempre uma psicóloga lá no setor que pode dar um apoio mais profissional, né? A gente fica ali mais querendo, vamos dizer assim, se chegar ao paciente para acalmá-lo, né? Mas acolher, vamos dizer assim, é mais um acolhimento, né? Não é uma sessão, por exemplo, né, de terapia ou alguma coisa assim. Entendi. Gisela, você falou agora há pouco, assim, você tem o prazer aí, o orgulho de trabalhar numa instituição que olha para esse lado humano aí. Qual é a instituição, Gisela? Eu trabalho lá no Hospital das Clínicas, aqui da Faculdade de Medicina da USP, onde a gente tem o ICESP, que é o Instituto do Câncer, né, do Estado de São Paulo, e a gente tem 3 departamentos de radioterapia. Um que fica lá no próprio ICESP, no Instituto de Radiologia e uma unidade ambulatorial em Osasco. Então,
é uma equipe grande, né? São vários equipamentos, temos 10 aceleradores, uma bracterapia, então é uma equipe bem grande. Tá bom. E quantos físicos trabalham aí? Né? Puxar um pouco a brasa para a nossa sardinha aqui. Estamos em 15 físicos atualmente. 15? 15 físicos. Quer dizer, quem aqui tem filho, pelo menos, que tá assistindo aqui, que tem filho em época de vestibular e tudo mais, tal, e que tem um pouco de medo dessa área aí, pode ir sem medo. Pode ir sem medo, né? É lógico que você lembra, né, que você fez física e que você desmaiou lá no centro cirúrgico. Mas... Desculpa, senhores, vamos interromper um pouco a transmissão. Opa, voltou. O que você estava falando mesmo? Mas eu acho que é interessante, né? Porque o físico está dentro do hospital, né? Então, exatas, né? E biológicas, né? Então, como você une tudo isso? Então, acho que as pessoas precisam só se conhecerem bem, se preparar bem, para poder estar nesse ambiente, né? Não só com os colegas, como falei, com uma equipe multidisciplinar, mas também com o paciente, que é uma pessoa que precisa ser acolhida, precisa ser cuidada e está lá por isso. E você, então, assim, vai usar a física para essa finalidade, né? Nosso maior objetivo é o bem do paciente, né? Ver o paciente curar. Gisela, um outro mito comum, né, muito frequente então, tantos anos trabalhando com radiação, então, sei lá, não deu nada em você está bem de saúde, como é que é isso? Porque a gente morre de medo, a gente ouve assim, acidente lá em Fukushima, e na nossa época de faculdade, né, foi que aconteceu o acidente, um dos mais famosos, que foi o de Chernobyl, você lembra? A gente ainda era estudante de física. É bem interessante, né? É interessante que agora tem a série, né, Chernobyl, eu fico assim, nossa, agora estou voltando no passado. Mas, hein, foi Chernobyl e teve aquele acidente do Césio 137 em Goiânia, lembra? Que dois caras encontraram no ferro velho, na mesma época que nós estudávamos. Diferença, mais ou menos. Então, uma das nossas atividades, das nossas responsabilidades dentro da física médica é a que a gente chama de radioproteção. Então, o físico, ele também é responsável por essa área de segurança, né, com a radiação. Então, eu costumo, assim, comparar, assim, como aquela coisa do avião, né? O avião vai partir, o piloto, o copiloto tem que fazer o checklist, tem que ver se está tudo certo, se está tudo calibrado, se está tudo em ordem, né? Para que realmente não aconteça nenhum acidente, nem com o paciente, nem com os colaboradores, né? Nem com os profissionais. Então, acho que uma das áreas assim que toma bastante cuidado com isso, realmente, é a radioterapia. A gente não tem tanta possibilidade de se contaminar com radiação, como outras áreas, como a medicina nuclear, por exemplo, mas a gente pode ser irradiado com altas doses e alta energia, né? E isso pode ser prejudicial ao longo dos anos. Mas os níveis que a gente trabalha são muito baixos. Normalmente os colaboradores nessa área são monitorados, usam dosímetro diariamente, né, durante o serviço, e todo mês a gente tem essa leitura e o acompanhamento, né, das doses que os colaboradores recebem. E realmente todas as blindagens e todos os itens de segurança são para garantir que ninguém vai receber dose, né, assim, num acidente ou inadvertidamente, né? Observando bem a saúde de todos. Entendi. E só como curiosidade também, você sabe que as pessoas que me conhecem hoje, pouca gente sabe da formação, né? Que dirá das experiências aí. Mas eu me lembro que na época ainda, lembrando aqui dos tempos de faculdade, e logo depois, né? Eu me lembro que logo que nós nos formamos,
Nós terminamos o curso em dezembro, né, de 86. Em janeiro, eu consegui meu primeiro emprego como físico, e eu fui trabalhar numa indústria de para-raios. Não sei se você se lembra disso. Lembro, E, lembro. e era interessante porque o para-raios radioativo, né, ele já era proibido em muitas partes do mundo, pelo menos nas desenvolvidas, né? E no Uhum. Brasil, depois daquele acidente lá de Chernobyl e tudo mais, aquilo foi a pá de cal para realmente para porem um fim no para-raios radioativo aqui no Brasil também. Então deixou de existir, né? Mas enfim, depois eu saí dessa área e os caminhos foram outros, mas foi uma experiência legal. Uhum. Agora, Gisela, olha, chegando agora a mais ou menos metade do nosso papo aqui, já se passam uns 30 minutos, É. né? Eu queria te perguntar aqui, voltando naquela história do estado emocional do paciente, né? Uhum. O teu contato e tudo mais. Esse estado emocional do paciente, ele interfere em termos de resultado do tratamento? Sim, Cássio, interfere, né? Porque o paciente que fica é, estressado, ele, ou com o estado emocional dele, né, desequilibrado, é, não vai ter uma postura colaborativa, né, vai entrar, como eu te falei mesmo, né, estressar, vai ficar deprimido, e isso com certeza vai influenciar no sucesso do tratamento. Então, realmente, é por isso que a gente sempre tem nessa equipe multi aqui a psicóloga, né? Para que ele realmente, por exemplo, o paciente, às vezes, ele não adere ao tratamento, ele falta muito. E todos esses Ah, protocolos é? são para que ele vá todos os dias, né? Então, quando ele começa a desistir ou faltar muito, então isso perde um pouco o efeito, né, do tratamento. Então, faz Hum, diferença, sim, com certeza. entendi. Você diria, Gisela, aí é um feeling teu, hein? Mas vamos lá. Ou não. Você diria que o estado emocional ele pode interferir até na eficácia. O que eu quero dizer assim, alguém que está emocionalmente derrotado nessa história, a pessoa ela já entregou os pontos. Uhum. Ela comprometeria, de alguma forma, pela negatividade, pela descrença. Isso, de alguma forma, você imagina que possa interferir na eficácia do que está acontecendo ali dentro do organismo dela? Acho que sim, eu não sou a melhor pessoa para responder isso. Por isso Realmente, que eu falei, é feeling. eu responderia bem, bem melhor. Mas eu consigo entender em termos práticos, como eu falei, vai interferir, porque a gente, por exemplo, nós temos reuniões onde a gente estuda esse tipo de evasão, né? O paciente desiste, ou lhe falta muito. E quando você vai ver, ele realmente, ou ele tem um problema social, ou ele tem um problema emocional, né? Mas assim, a gente ouve muitas coisas no hospital, né? E isso é muito triste, né? Uma parte bem triste, até que a gente mesmo precisa, às vezes, de um apoio, né? Para suportar, mas a gente já viu famílias desistirem da pessoa, deixar no hospital e nem mais buscar. Então, assim, isso tudo, É imagina mesmo. o drama que essas pessoas vivem, né? E a gente ouve essas histórias, não participa diretamente delas, mas a gente fica sabendo, né? Então, eu acredito que sim, sabe? Que de uma forma ou de outra vai influenciar, porque o que a gente sabe, às vezes, é muito técnico, né? Eu pensei assim, como que eu vou falar? Sempre que eu vou falar de radioterapia, eu tenho um slide aqui, né? Do lado para mostrar, para, né, exemplificar, e artigos para citar e tudo mais. Então, você só falar para as pessoas entenderem o que é bem complicado, né? É bem difícil para mim. Então,
enfim, eu acho que sim, que no final Você... a parte técnica aí, ela é afetada, sim. Entendo. Gisela, até vamos lá, também puro feeling, sem dados estatísticos e tal, mas você diria que as pessoas chegam... Primeiro, mais homens ou mais mulheres têm passado por você lá? Em tratamento, né? Olha, eu acho que é bem equilibrado, assim, não tem uma proporção maior ou não, né? Às vezes a gente tá, quando você está em centros menores, às vezes você percebe um pouco mais um tipo de, né, de paciente que é encaminhado para radioterapia, mas infelizmente assim todos são, né? Uma hora ou outra eles vão passar. Mas assim, em termos de casuística, acho que o primeiro lugar no homem é o tumor, né, o câncer de próstata, e para a mulher é mama. Então, tem bastante, né? São muitos casos. E aí a gente pode procurar no próprio site do ICESP ou no INCA, e você vai ter esses números e eles são bem assustadores, né? Eu tinha feito uma colinha aqui que nas estatísticas de 2018, mais ou menos aqui, vou chutar aqui, não fiz a conta total, mas em torno de 200 mil pessoas morreram de câncer, né? Um ano. A gente está aí com essa pandemia do Covid, né? Contando aí mais de 130 mil pessoas, né? Mas isso acontece todos os anos, quase o dobro, né? Com tumores, né? Com câncer. Isso é realmente assustador, né? É que essa a gente não ouve, né, com frequência. Né? Só para quem é muito da área e ouve coisas mais específicas, mas se não, é mais fácil pensar na Covid, não diminuindo a importância do negócio, muito pelo contrário, né? Gisela, você lembra de algum caso? Você comentou isso, deu essa bola pingando, eu não vou perder, né? Você lembra de algum caso que mexeu muito com você? Que você ficou muito tocada com isso? Eu acho que, sim, teve vários casos, né? Acho que, assim, alguns pacientes, eles são mais comunicativos, né? Acho que isso acaba marcando. Principalmente crianças, né? Crianças, elas tocam muito em você. E elas têm uma capacidade de vencer essa doença que é, assim, realmente te anima a continuar, né, no próximo dia. Então, assim, não tem um específico, acho que todos eles, né, mas eles marcam muito mesmo, assim, principalmente as crianças. Tá. Ó, eu vou fazer uma pergunta que ninguém vai nos ouvir. Eu vou apertar um botão agora que só eu vou te ouvir. Você já pensou em desistir alguma vez, Gisela? De ter ficado mal com isso e falar assim, pô, eu vou largar tudo isso daqui, eu vou ser outra coisa na vida. É, Só eu tô te ouvindo, hein? é engraçado isso, né? Eu nem sei onde que eu vi isso, mas se é um ditado popular ou não, mas é uma coisa que eu trago muito comigo, talvez até da época que eu já fiz terapia. Quando você pensa em desistir, espera até amanhã. Então, quando chega o dia seguinte, a gente encontra, teve uma noite, né, de sono, você encontra outras possibilidades, outras pessoas, e você começa a enxergar melhor as coisas. Então, eu acho que essa resiliência, essa perseverança, ela acho que nunca me fez desistir de verdade, né? Então, acho que teve momentos assim de indecisão, não diria desistir, mas no dia seguinte nem lembrava disso mais. Muito legal, bacana. Eu vou apertar o botão volta para todo mundo agora, tá? Agora todos vão ouvir novamente. Vamos lá. Gisela, o que a gente pode chamar de assim, efeitos indesejados que são mais frequentemente percebidos no processo da radioterapia?
Então, como eu falei, a radioterapia era localizada, né? Então imagina aqui um tratamento de um câncer de mama. Então, na região que for receber a radiação, a gente pode encontrar alguns efeitos colaterais da radioterapia. Então, você pode encontrar a pele com um pouco mais de reação, como se ela fosse uma queimadura de sol, né? Ficar mais avermelhada, ter alguma bolinha, alguma coisa. Mas são efeitos temporários, durante o tratamento. Depois, isso tende a diminuir. E a pessoa consegue ter, né, uma vida normal. Então, esses efeitos, às vezes, são ruins. Então, por exemplo, o paciente que trata a próstata, ele pode ter dificuldade para urinar durante o tratamento, ou ter um pouquinho de diarreia, mas sempre tem um acompanhamento com o médico durante o tratamento. Lembra que são várias semanas? Então, ele sempre passa com o médico semanalmente, que vai acompanhando e vai medicando esses efeitos colaterais. Então, às vezes, pode ser ruim essa fase, mas ela vai passar. Né? Ela vai passar e a gente vai conseguir alcançar o objetivo. Tá, entendi. Então, efeitos do tipo um tradicional, quando se fala em câncer, as pessoas já enxergam aquela figura da pessoa sem cabelo, tudo mais tal. Isso acontece, esse tipo de efeito acontece na radioterapia? Então, ele vai acontecer, por exemplo, se a pessoa for irradiar um tumor cerebral. Qualquer lugar da cabeça, né, do couro cabeludo, que pegar o campo de radiação, vai cair o cabelo, sem dúvida. Né? Ele vai acabar caindo. Mas ele cresce depois. Tá. Você ia falar alguma coisa? Não. Ah, até eu me lembro. Você se lembra de um. Lembra, Gisela? Papo nosso agora aqui, né? Lembra de um. Evidentemente que com o nome. Você se lembra do filho do Bitelli que deu aula pra gente? Eu não lembro do primeiro nome dele. Não, acho que não. Bom, enfim, o Tomás Bitelli foi um professor importante que nós tivemos, que era um dos pioneiros nessa área e tudo mais. Mas teve um filho dele, também, um Bitelinho, né? Eu não vou me lembrar o nome dele, mas eu me lembro dele contando que ele fez algum tratamento com radioterapia e ele não tinha barba. Ah, sim. Não crescia barba nele. É possível isso? É verídico, Gisela? Sim, porque às vezes essas doses são bem altas, né, Cássio? Então, se for nessa região não vai crescer, né? Vai ficar falhado mesmo. Né? Se for em toda a cabeça, vai cair todo o cabelo. Às vezes cresce, às vezes não. Depende da dose que foi prescrita para aquele tratamento. Mas essas regiões ficam. Às vezes fica até essa diferença, né, na cor da pele pós-radioterapia. Porque a radiação vai atravessar ali, então ela vai causar esses danos aí iniciais aí nos primeiros centímetros aí da pele. Entendi. Que efeitos colaterais, é uma pergunta, que efeitos colaterais são piores, ou no caso, os efeitos, né, colaterais da radioterapia, são piores ou melhores que a quimioterapia? Dá para comparar isso, Gisela? Olha, hoje em dia está tudo muito avançado, né? Então, eu acho que a radioterapia, os efeitos são muito localizados. Então, eu acho que é mais fácil de lidar com ele. Agora, a quimioterapia, ela é uma droga que circula no seu corpo inteiro, né? Então, pode te dar náusea, ao mesmo tempo que cai o cabelo, que dá uma diarreia e tudo mais. Então, isso eu acho que é muito pior para o oncologista lidar, né, com esse paciente, com esses efeitos, do que a radioterapia com esse efeito localizado. Né? Então, é uma área pequena e cada vez mais a irradiação, o avanço tecnológico, ele está focando cada vez mais aonde tem o tumor, poupando esses órgãos vizinhos, né? Então,
esses efeitos vão diminuindo, né, com o tempo. Entendi. Bom, Gisela, você tem. Agora, mais ou menos, faltando. Foram 3/4 do nosso papo, faltando mais ou menos 15 minutos. Antes de eu te perguntar outra coisa, eu queria dizer que você tem um fã-clube. É claro que é covardia esse fã-clube, né? E o seu fã-clube está se manifestando aqui. Todo mundo gostando muito. Né? O sobrenome denuncia todo mundo, evidentemente, né? Mas tudo bem. Né? Era engraçado porque a minha prima querida que está aqui, e a gente ia para a escola, né, quando a gente era criança, e aí eles falavam assim, é os Meneguzzi. Você não sabe quem é primo, quem é irmão, porque todos são Meneguzzi. Então eu ia todo mundo junto, voltava todo mundo junto. Era assim, muito gostoso. E a tua mãe que escreveu aqui também, não foi? Foi. Tá. Tua mãe ainda faz aquele pudim de leite todo furadinho ou não? Ou parou? Infelizmente ela faz. Ela ainda faz aquele pudim de leite lá, então tá bom. Gisela, o que a gente pode considerar como sucesso num processo de radioterapia? Então, porque as pessoas esperam aquele assim, eu estou 100% com o problema resolvido. E eu não sei se isso existe, se isso é factível. Não. O que é sucesso em radioterapia, num tratamento desse? Olha, eu vou dizer assim, a minha opinião, tá? Porque deve ter um monte de opiniões por aí, né, sobre isso. Não sei se... Eu acho assim, como eu te falei, a gente tem duas intenções quando é indicada a radioterapia. Ou ela é curativa, ela tem a finalidade de curar, ou ela é paliativa. Independente se ela for curativa ou paliativa, eu acho que quando a pessoa entra para esse tratamento, ela tem que entrar sabendo do que vai acontecer. Então, se a opção, ou se aquela intenção do tratamento era curar, eu acho que se ela já botar na cabeça, eu vou curar, ela vai curar. Se ele já chegou num estágio um pouco mais avançado, que nesse momento ele está com uma dor insuportável, que nada faz passar, e a radioterapia vai paliar essa dor, quando ela para, é o céu, entendeu? Então, assim, não significa que eu estou lá com aquele diagnóstico fechado e tudo, eu vou morrer, né? Não, acho que não. Se eu trato a dor passa, ótimo. Então, agora eu estou sem dor, eu posso viver a minha vida, né? Eu posso fazer as coisas que eu me proponho, posso viajar, posso passear, posso... enfim, né? Você falou de uma pessoa que pode ter me tocado nesses anos, né? Eu acompanhei o tratamento de uma tia-mãe, né? Irmã da minha mãe, assim, uma pessoa muito querida. E ela corajosa, hein? Ela ficou aqui em casa com a gente, então foi viver ao lado do paciente, né? Ela ir todos os dias ir para fazer a radioterapia. E é interessante o quanto que ela lutou, o quanto ela fez. E hoje a gente olha para trás e fala, foram tempos bem difíceis, mas ela pode pegar a netinha dela no colo. Né? Então, que bonito. Então, acho que isso acho que é o maior presente que a gente pode receber, sabe? Assim, é muito gratificante isso, né? Isso porque está pertinho de mim. Imagina quantos pacientes não passam, né? Pela gente todo dia lá no hospital e tudo, e conseguem essa vitória, né? Então, acho que é um passo de cada vez. Então, vamos lá. Gisela, um paciente que não chega ao fim, que não sobrevive, como é que vocês, eu estou colocando no plural, né? Vocês como equipe, né? Mas especificamente você, como é que você se sente aí? Olha, eu acho assim, não é uma coisa natural, né? A gente está lá com outro objetivo. Mas a gente consegue entender que, às vezes, o próprio médico chega para a gente e fala, esse caso,
é um caso muito grave. Então, ele indica aquele tratamento, mas a gente realmente não sabe o desfecho. Quando esse desfecho é morte, é triste para toda a equipe. Não sei se faz parte de uma aceitação da gente naquele momento, né? Mas o que a gente puder fazer de melhor, o que a gente puder se dedicar para que aquela pessoa tenha essa oportunidade, tenha essa chance, a gente vai fazer. Então, é aquela coisa, às vezes a gente brinca assim, lá da sexta-feira, o serviço vai até às 7, então na sexta-feira, às 6h30, e o médico fala, tem um paciente que vai descer que é urgente. Fica lá até terminar e vai dar certo, e fica junto até terminar aquele tratamento. Então, eu acho que isso faz parte, talvez, dessa vocação, né? dessa missão que a gente tem para a gente, né? Então, meu ponto de vista. Que legal. Você diria que pessoas dessa área, né, que estão aí, das várias etapas, né, das várias partes da equipe, hein, são pessoas que, assim, é um pré-requisito que elas tenham uma empatia maior? Olha, não sei assim te dizer, não sei responder isso, né? A minha percepção é que precisa ter muito amor no coração. Não dá para ser alheio, né? Não é um número que está lá, né? Não é um prontuário, né? Um RG, né? do hospital, né? É uma pessoa. Por isso que eu acho que esses projetos de humanização, de acolhimento, de fazer a gente participar, né, junto por exemplo, do final do tratamento, como eu te falei, eu acho que tudo isso traz para a gente a importância daquela pessoa e do nosso trabalho também. Acho que isso faz. Entendi. Tem uma pergunta aqui, né, da minha esposa, da Adriana, tá? Ela está perguntando, ela inclusive que tem uma história também de uma tia que morreu muito jovem com câncer, que foi bastante devastador ali. Mas ela está perguntando aqui, ó, tem algum caso que a pessoa não tinha mais possibilidade de cura e se curou? Você já viu isso, Gisela? Não tinha. Já vi. Já vi. Esses casos mesmos, assim, que a gente fala, olha, é um caso paliativo, vai descer, o paciente está mal na UTI, entubado, não sei se vai conseguir passar de hoje. E aí desceu, a gente fez todo esse processo, né? Simulação, planejamento, calculou, foi para a máquina, tratou, tudo no mesmo momento, né? E passou. E um dia eu estava com essa médica, né, desse paciente, e ela virou e falou assim, ela começou a gritar na rua, seu Antônio, seu Antônio. E ele virou e falou assim, ô doutora, o que o senhor está fazendo aí correndo, subindo isso aqui, nessa rua? E ele estava lá, subindo, correndo a rua. Então, eu falei, eu não sei se ele viveu muito mais depois, entendeu? Mas vendo naquela condição, e depois, né, correndo, subindo uma ladeira correndo, que eu acho que eu não aguentaria, ele subiu correndo, é muito gratificante, né? Eu vejo assim pelo meu marido, que às vezes ele fala, né? Teve uma situação bem engraçada. Tinha um paciente que ele já tinha tratado há muitos anos e ele tinha bastante dificuldade para respirar, e a gente foi assistir o jogo do Palmeiras. E quem é que estava lá na arquibancada junto, né? O paciente. E aí ele virou para o meu marido, poxa, doutor Ricardo, tanto lugar para me encontrar, eu vou encontrar justo aqui, você não pode estar aqui, tem que estar em casa, descansando, né? Você tem problema, não perdeu meu Palmeiras, né? Então, assim, são coisas, são momentos, né, assim, que a gente vê o quanto que é legal, né, essa área. Sou suspeita. Que legal. De fato, mas vamos lá.
Gisela, temos pouco tempo agora, Uhum. né? Mas eu queria algumas considerações finais, né? Parabéns, então, nos dizendo parabéns aqui pela conversa, que é esclarecedora e é a finalidade mesmo, que isso daqui leve, né, Uhum. algum conhecimento para as pessoas que precisam, enfim, vai ser útil a alguém, você pode ter certeza. E assim, eu queria tuas considerações finais, uma mensagem final tua, de quaisquer natureza, é, talvez especialmente até para quem vai passar por isso, talvez alguém aqui esteja em situação assim ou conheça alguém e tudo mais. Mas antes eu queria aproveitar também, como isso daqui acaba de repente, né? Não é de repente, mas ele é implacável nos 60 minutos aqui, né? Eu queria. Eu mencionei aqui a pergunta da minha esposa e eu queria aproveitar e fazer alguns agradecimentos e homenagens. Uhum. Um é a você, porque eu já fiz. No começo eu falei que assim, é muito. Você não imagina como está sendo legal essa experiência, tantos anos depois, pela admiração que eu tenho por você, o carinho, e nós somos muito amigos. Nós tínhamos um trio inseparável na turma, lá no tempo da faculdade. Uhum. Eu vou aproveitar e estender Uhum. a toda a nossa turma, né? Sim. A nossa grande turma, que é grande no coração, mas o número era pequeno, né? Nós fomos poucos formandos ali, mas qualquer deles que assistir, sinta-se homenageado também. A turma de físicos, que se formou em 1986. Uhum. Falo isso com muito orgulho. Eu E também. também homenagear a minha esposa, querida Adriana, meu amor, que faz aniversário hoje. Não vou falar quantos anos não, tá? Ela está participando, então ela é a minha grande inspiração, que me ajuda, que me incentiva. Eu só estou fazendo essa, hoje acho que acho não, 24ª live que eu estou fazendo, e quem deu o empurrão foi ela. Se não fosse ela na minha vida, acho que eu não faria, não chegaria onde eu cheguei. Eu agradeço muito e homenageio a todos que estão, todos que eu mencionei aqui, tá Eu bom? Tuas também. considerações finais, Gisela. Eu acho que eu acho assim, a gente precisa ter fé, precisa ter os amigos, precisa ter a família. Então, não desista, né? Busca, né, o seu objetivo e que os seus sonhos se realizem. Legal. A Fernanda está nos assistindo, tá? Mandou até um parabéns aqui para Adriana, mas a Fernanda está ligada na live aqui. É porque elas são da minha turma, que a gente chama de Luluzinhas, da faculdade. Ah, tá. Eu sei, eu já ouvi falar da existência dessa turma aí, né? Tá bom. Tem se encontrado muito as Luluzinhas aí? Então, agora com a pandemia, só virtual mesmo, né? Mas eu não vejo a hora de poder abraçá-las de novo, né? De tomar nosso chazinho, abrir nosso champanhe. Inclusive, outro dia, Gisele, já faz uns bons dias aí, teve um encontro pelo Zoom no aniversário do Aldo, né? Pô, eu não consegui entrar, eu acho. É. Mas Eu acho que não, mas eu falei com a Eni também, foi o aniversário dela, assim. A gente tenta, né? talvez as reuniões pelo Zoom possam ser mais frequentes aí. Tá aí a sugestão, a Fernanda também, né, que tá vendo. Ela geralmente ela põe fogo nessas coisas aí para ir para frente. Talvez possamos fazer outras aqui, outros papos desses, porque ainda que não dê para abraçar, a não ser virtualmente, né, não importa. Né, pelo menos a gente conversa um pouco mais aí. E dá um pouco de risada, né? Porque qualquer encontro nosso vai ter muita risada mesmo. Tá bom? Obrigada, viu, Cássio? Gisela, são os últimos segundos. Vamos lá. Não, só tenho que te agradecer. Mais um momento memorável da minha vida. Parabéns aí para sua esposa. E 10 espero que a segundos. gente
tenha deixado aí uma boa mensagem para todos.